Gente, com muita alegria, com muita honra, que a gente recebe aqui hoje a grande Célia Gomes, em especial para o Quinta de Histórias do dia 29 de abril. Ela não pôde estar conosco, não poderá estar conosco presencialmente, porque ela tem um outro compromisso, mas eu sei que a vibração dela estará junto com a gente. E ela tem uma história muito, 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 muito importante para nós. Gente, a Célia Gomes é mãe, fundadora há 17 anos da Companhia das Palavras Andantes, esse nome é maravilhoso, é atriz, é arte-terapeuta, especialista na linha junguiana, é uma educadora, cantora, escritora, autora do livro Saberes da Vovó, que tem as ilustrações do Xande Matos. É terapeuta transpessoal, ela integra o grupo Vozes Bugras, maravilhoso, esse grupo foi criado há 18 anos, que é um grupo que realiza uma pesquisa com cantos, mitos, lendas e as manifestações de raízes, né, brasileiras. É uma grande contadora de histórias e é facilitadora de cursos, e um deles, muito legal, que vai acontecer online, que se chama Histórias que Curam, Narrativas como Ferramentas Terapêuticas. Bem-vinda, Célia Gomes, é uma alegria te receber aqui. Conta para nós, quem é você e quem você está sendo neste grande momento de travessia? Oi, querida Laura. Primeiro, quero dizer que é uma alegria agradecer esse convite tão especial para participar dessa roda com tantas pessoas especiais. E o meu desejo era estar junto, né, com vocês na data, mas eu agradeço a possibilidade de a gente fazer esse bate-papo aqui antes. E, puxa, nossa, com essa apresentação toda, é incrível que você fez para Mas é abrir. você, e tem pouco ainda. Né? Você nasceu fazendo tudo E, isso. pois é, eu sou essa pessoa transdisciplinar que atravessa todos esses campos de desenvolvimento, né? E que sempre na busca do meu autodesenvolvimento e de quem está perto, e tendo principalmente a arte como principal ferramenta para isso, né? Então, eu sempre fui levando tanto a expressão do teatro, que foi a minha primeira formação. Comecei como atriz há quase 30 anos atrás, e desde então fui só expandindo o meu campo de expressão na arte, e quando eu encontrei as histórias, foi muito importante, assim, de um direcionamento de fluxo de trabalho, porque eu encontrei nas narrativas um material muito rico de desenvolvimento humano, um campo potencial de experiência maravilhoso. E aí fui levando tanto para a educação como para o campo da saúde também, da terapia. E hoje, mais do que nunca, né, nesse momento que estamos vivendo, assim, né, fechados, isolados, eu sinto que as histórias vêm abrindo janelas, né, nos tirando, né, eu sinto que é isso. Quando eu conto uma história hoje, eu estou aqui, as pessoas estão do outro lado da tela, mas a minha sensação é de abrir janelas, né? As histórias abrem portais que nos favorecem ter acesso a mundos interiores, né, e exteriores. Então eu falo que é um portal que tem um acesso dentro e fora. Fora. Mas são essas chaves. Então agora mais do que nunca, né? No começo da pandemia foi um susto, um recolher um pouco e falar agora o que eu vou fazer, e depois falar agora mais do que nunca eu preciso contar histórias, agora mais do que nunca, né, esse é o momento. Então eu encontro as pessoas falando, nossa, você está super ativa na pandemia, você está super bem. Eu falo, olha, se eu estou bem, aí olha, já são os filhos, mas que eu estou contando histórias, eu estou fazendo o que eu vim nesse mundo para fazer, eu estou vivendo mais do que nunca a minha vocação, né, com o máximo de entrega possível, isso eu estou. Porque eu sinto que hoje, mais do que nunca, ela se faz necessária.
E eu estou aqui presente, abraçando isso com todo o meu amor e entrega. Nossa, Célia, muito legal ouvir você falar, porque a gente fala que cada um de nós veio contar a sua história, né? E você verdadeiramente está mais do que nunca contando a sua história, e parece que para algumas pessoas essa travessia, né, dessa pandemia, ela veio mostrar um lugar, um espaço que a gente ainda não estava muito acreditado, né? Essa dimensão que existe. E o Pierre Weil, que é o fundador da Unipaz, pelo qual eu trabalho também, eu invisto a minha vocação também através da Unipaz aqui em São Paulo, da Unipaz São Paulo, ele dizia que é uma ilusão a separatividade, né? Então, como o rádio foi há muitos anos atrás, a internet está nos levando para um outro espaço de consciência, né? Um outro espaço de consciência. E aí eu fiquei muito feliz de escolher o mês de abril como o mês dos livros, o mês das histórias, porque realmente aqui no Brasil a gente comemora o Dia do Livro, o Dia Internacional do Livro, depois o Dia da Literatura Infantil, o nascimento do grande Monteiro Lobato, e através da Todos os Cantos, que é um projeto que se tornou uma empresa de jornadas, né? E são várias as jornadas, e uma história é uma grande jornada, e a gente pode se transportar através dessa jornada, e a Quinta de Histórias Especial que vai acontecer, vai reunir exatamente essas pessoas, desde quando existe uma ideia ou uma narrativa na cabeça de uma pessoa, e ela transporta essa narrativa, seja para o papel para alguém ler depois, seja para ela contar como você conta, e seja como cantar, né, a palavra cantada, como você também faz nas Vozes Búlgaras e também faz em outros trabalhos. E aí a minha pergunta é, onde nos levam as histórias por esses territórios, que espaços dentro e fora de nós, porque você tem uma sabedoria, você estudou, você vive estudando, aliás, você traz essa sabedoria e traz essa experiência que você também tem, essa experiência de contar histórias para grupos em estado de vulnerabilidade, com pessoas que não têm um teto, né? Ou algumas pessoas que não estão com suas famílias, e que, na realidade, esse momento, a gente está tendo outros valores. Que importância tem, sob sua experiência, dentro da sua sabedoria, que importância tem as histórias que abrem as janelas das pessoas, abrem as almas dentro e fora? Para onde que isso está indo, Célia? Olha, eu sinto que, assim, para onde está indo, eu sinto que é um caminho cíclico, né? Que eu falo, vai para um caminho de volta. Porque eu acho que o primeiro movimento que as histórias, que a narrativa faz, é nos trazer de volta para si, né? Para essa conexão com a sua alma, com a sua história pessoal, né? Então, quando eu escuto uma história, quando eu escuto um mito, aquela trajetória do herói, eu enxergo a minha ali, né? E eu começo a perceber a minha própria história ali. Então, ela me leva, né, nesse mergulho, esse encontro com a minha alma, com a minha história, reconhecer essa história, tomar consciência dela, e aí eu começo a conectar com o outro, né, com as outras histórias que estão aqui cruzando, e eu posso até ter uma experiência transpessoal, né, vir a ter uma experiência transpessoal de conexão com o divino, né, de conexão com o luminoso, porque as histórias trazem um material muito rico, né, dos arquétipos, das experiências míticas mesmo. E eu posso acessar isso por meio da narrativa, tanto quando narro, quanto quando escuto uma história, né? E eu, nesses últimos 20 anos, principalmente, eu tenho me dedicado muito a contar histórias em situações de adversidade, porque eu sinto que ali as histórias têm um efeito, isso tudo fica muito mais claro, né? Porque eu falando dessa maneira, pode parecer um pouco abstrato, mas quando eu estou ali, eu trabalho há 20 anos no hospital, UTIs, quartos, leitos, crianças, adultos,
Eu já tive experiências de pessoas na UTI fazerem a passagem enquanto eu conto uma história, enquanto eu falo um poema, enquanto eu canto uma música. Então, eu já tive muitas experiências de acompanhar um paciente por mais de um ano e acompanhar esse processo de contato a cada semana, de ir para a rua, né, com população em situação de rua, e ver que algumas pessoas deixavam de fazer qualquer coisa que estavam fazendo para sentar ali e ouvir uma história, né? Esse alimento para a alma, que pede também, né? Dessa força, dessa conexão, em todas as outras. Então, a história chega como um bálsamo, ela chega como uma fonte de sabedoria. Então, eu sinto que o caminho é esse, de me conectar. Primeiro, né, com a minha alma, com o meu ser, com o mundo e com o luminoso, né? Porque também, pode ser uma experiência transpessoal, né? Muitas pessoas, quando acabam de ouvir aquela história, elas vêm e falam assim, nossa, eu tô Outra passada, dimensão, porque essa né? Outra história tem tudo a dimensão. ver com... Exato. Então, Dimensão. abre campos, Abre abre campos. campos. Então, eu sinto que ela nos leva por um caminho muito fortalecedor também, né? De integração, de sentar em roda e contar uma história é a coisa mais antiga que existe e mais essencial, né? Que é Sem estar dúvida. em roda, se olhando, se ouvindo, né? Nessa Sem troca de dúvida. saberes, de experiências. Sem dúvida. E agora a gente com a internet pode estar na roda da rede, né? Eu chamo a Quinta de Histórias, que é na roda da rede. Começou lá na Unipaz, São Paulo, na Sala Sol, ali presencial. Quando entrou a pandemia, vamos para a internet, vamos criar essa roda na rede. E aí, indo para essa colocação que você fez agora há pouco, esse poder de cura, né, das narrativas que curam e elas transformam. Conta um pouco a tua experiência para nós, Célia, porque é tão inspiradora e às vezes as pessoas não sabem exatamente qual é o significado de cura quando a gente fala de cura, né? Então, conta para nós a tua experiência nessas histórias que curam e também transformam. Eu sinto, né, quando eu falo desse potencial de cura que as histórias têm, vai muito por esse caminho da transformação, né? Porque o que é cura, né? A gente entra para esse campo. Então, como eu disse há pouco, que houveram pessoas que fizeram a passagem enquanto eu contava uma história, eu considero isso cura, né? Sim, sim. Então, sei lá, por exemplo, uma vez, só para ilustrar um pouco o que é É. isso, eu entrei num quarto, num espaço de UTI, na Santa Casa, inclusive, isso já faz uns 15 anos. E tinha uma pessoa que já estava, assim, tinha um enfermeiro do lado, aí eu pedi licença para entrar e fazer a atividade. Ele falou, com ela não precisa mais, não adianta mais. Eu falei, Nossa. mas por que eu não posso atendê-la? Não, porque já... Falei, mas já é óbito confirmado? Não, mas eu estou aqui só esperando ali a maquininha, o traço Nossa. ficar reto e tal, para desligar. Aí eu respirei, olhei, eu falei, bom, mas o negócio ainda não está Não reto tá. para desligar. Ainda existe, né, uma essência ali. Eu falei, Sim. então, você me dá licença, se não te atrapalhar, eu gostaria de atendê-la ainda assim. E quando eu parei do lado, eu vi no leito a mulher, assim, realmente a mulher parecia já um boneco de cera na cama, parecia que já não tinha mais, mas ao mesmo tempo tinha um fio Um ali, que fio ainda ainda. mantinha ali. E eu fiquei um tempo ali respirando com ela e falando, o que eu vou dizer para essa mulher nesse momento, né? E aí me veio um poema à mente. E eu comecei a falar esse poema para ela. Era um poema que falava sobre a dança da chama da vela. E eu fui falando o poema, quando eu acabei o poema, me veio ainda a inspiração de repetir o último verso que falava, e assim segue, serena e bela, serena a luz da vela. Quando eu acabei sincronicamente, foi. Uau! O enfermeiro olhou assim, encheu os olhos de água e falou, nossa. Eu falei, agora acho que você pode desligar o seu... Eu entendi, na minha leitura, aquilo foi uma cura, Sem porque dúvida. parecia que ela estava esperando Esperando. algo para que ela pudesse se desligar totalmente, né? Algo que lhe desse coragem, força, alguém que desse continência
para sua passagem, que estivesse ali Verdade. validando. Isso. Eu não sei o quê, mas a poesia, a presença, né, esse sopro de inspiração veio ali e ajudou a fazer. Então eu falo que a cura, às vezes, não é que a pessoa vai ter alta e vai para casa, às vezes ela vai conseguir se libertar. É se Então o que libertar. que eu entendo? É se libertar daquela dor naquele momento, se libertar dessa condição de doente, dessa condição de começar a olhar para a própria condição de uma outra maneira, né? Isso é libertador, isso é curador, né? Então, às vezes, o libertar-se da condição de doente ou de apegado à matéria. Então, eu sinto que vai muito nesse caminho, né? Seja em qualquer condição, é libertador você aceitar a dor, é libertador você desconectar dela também. Eu brinco até, quando eu chegava no hospital, as enfermeiras falavam: é tão lindo esse trabalho, que você vem aqui e tira as pessoas da realidade delas, aqui no hospital. Aí eu falava: não, eu não tiro ninguém da realidade. A realidade é essa e todo mundo tem que lidar com ela. Mas o que eu venho fazer é trazer um sopro Nossa. inspirador para lidar melhor com a realidade, né? A história chega como esse sopro, né? Que vem abrir um portal, que vem fortalecer, que vem trazer mais ar para que a pessoa consiga lidar com aquela realidade de outra De maneira, né? outra Então, como você maneira. falasse, ó, vem comigo aqui passar por esse portal, passear por esse jardim, sentir essa experiência, agora volta aqui para o seu lugar e segue o que você precisa lidar aqui nesse momento, né? Mas com essa inspiração da experiência, que para mim a narrativa é uma experiência, né? Você Nossa. lê ou ouvir uma história é uma experiência. Nossa, Célia, você está falando de sopro inspirador, né? É muito isso. E aí eu vou te perguntar até quando que começou esse seu trabalho, quando que você começou, que as histórias começaram a te chamar a atenção, porque tem um determinado momento que as histórias, ou a gente já nem lembra mais, porque a mãe já contava, né, quando a gente estava no ventre. Mas, enfim, um sopro inspirador. Célia, conta para nós agora como as histórias, sendo sopros inspiradores, podem nos inspirar a, deixando esse mundo que está sendo desconstruído, né? Essa grande travessia do que está indo e do que está sendo construído agora silenciosamente, né? Porque as guerras, as discussões, as brigas, elas fazem mais barulho, mais ruído de que um mundo que está começando, que nem o bambu, né? Vai se esticando, e vai nascendo. Eu sinto que a gente está trocando pneu com o carro andando, né? Não tem Mais ou como menos isso. parar, né? Não tem como parar para construir alguma coisa. A gente está construindo enquanto a gente está vivendo. Então, as histórias como sopros inspiradores, como é que a gente, quais são, né, as possibilidades de nos ajudarem nessa grande travessia, de deixar aquilo que vai, que tem que ir embora, para aquilo que está chegando, né? Não é que vai chegar, já está chegando, já está acontecendo. Eu acho que é receber ela como um sopro mesmo, inspirador. Então, inspira essa história, né? Abre para essa história entrar em você, né? Inspira, assim como o ar que percorre o seu corpo, inspira a história, deixa ela, né, tocar a sua alma e depois expira essa história, leva ela para o mundo, partilha, né? Eu sinto que esse fluxo que mais do que nunca a gente está sendo convidado a vivenciar agora, né? Que é o de, né, receber a vida e de partilhar isso no mundo, né? Entender Sim, que a gente faz parte de um todo e de alguma maneira, né? Na verdade, de muitas maneiras, a gente pegar esse conhecimento, essa sabedoria, essa emoção, essa alegria, esse toque, essa inspiração que a história te tocou, fazer isso para passar isso para frente, né?
Você falou no início como é que isso começou, como é que a história começou a se tornar um sopro de inspiração na sua vida, né? Eu falo para as pessoas que eu pesquiso muito, estudo muito sobre as narrativas, o poder de cura, mas quando eu falo que as histórias têm um poder de bálsamo, têm um poder curativo, essa minha fala vem de um lugar mais profundo, que não é só dos estudos que eu faço, vem de um lugar que é o lugar da minha alma, que é por experimentar a história, a narrativa como medicina, e entender que ela funciona na minha alma, né? A minha mãe me contava muitas histórias quando eu era criança, e eu aprendi muito cedo, na adolescência, com 11 para 12 anos, que já é um momento muito complicado por si só. E eu acordava alguns dias com uma angústia, uma dor, uma coisa que você ainda não sabe nem reconhecer e nomear direito o que é, né? É aquele estado de... E eu pegava, eu sempre gostei muito de ler, eu pegava os livros para ler, a mitologia grega, né? Eu pegava aqueles mitos para ler e eu ficava horas lendo, e quando eu fechava o livro, eu não entendia muito bem porquê, mas eu sempre sentia que eu estava melhor. Olha Eu que sempre me lindo. sentia melhor. Então, quando eu estava mal, eu pegava um livro para ler. E quando eu fechava, eu sempre estava me sentindo melhor. Isso foi por muitos anos na vida. E até que, né, eu fui virar atriz, fui para o teatro, que é contar histórias de uma outra Sim. maneira, né? Mas ainda assim, sempre que algum amigo, que alguém estava mal, e eu sentava para conversar, eu sempre tinha uma história para Para contar. Eu contar. sentia que as histórias sempre tinham algo para dizer que poderia ser mais interessante do que, né, a minha. Então, eu estava sempre contando histórias para as pessoas que estavam próximas, pedindo um conselho, ou que estavam mal. Até que um amigo espelhou isso para mim um dia, que eu já estava uma semana num momento de Sherazade com ele, que ele estava muito mal, ele me ligava todos os dias, eu contava uma história, e um dia ele falou assim, nossa, você podia virar contadora de histórias, você está com uma sensibilidade incrível para isso. Aí eu falei, como assim virar contador de histórias, né? Foi há mais de 20 anos atrás, eu falei, alguém vira contador, porque aquilo já era tão natural para mim, Natural. tão orgânico. Então, assim, é receber, inspirar essa medicina, isso te toca, isso te mobiliza de uma maneira que é quase incontrolável. Você também querer, né, trazer isso para os outros, né? Soprar essa força de inspiração de algo que foi bálsamo, de algo que foi transformador para você. Então, eu sinto que mais do que nunca, essa consciência da história como esse sopro inspirador que vem acalentando e que vem abrindo janelas também, né? Às vezes, nesses contatos com as histórias, a gente sai cheio de ideias, né? Vem a força primordial da nossa criatividade e de sair, né? Espalhando histórias e inspiração pelo mundo, né? Para todas as pessoas, para beber. E eu falo que eu conto histórias literalmente do zero há mais de 100 anos, porque eu começo a contar histórias para bebês na UTI neonatal. Às vezes, Ah, bebês com horas de nascido, que horas de lindo. nascido. Ali, na incubadora da UTI, eu já recebo e acolho, trazendo poesia, trazendo história, ali, na incubadora da UTI neonatal. Então, é para todas as idades, é para todos os momentos. É uma medicina que para todas as idades e para todos os momentos, né, Célia? Que lindo, que lindo, que lindo te ouvir. E conta para nós, indo nessa história, como é que você decidiu imprimir a história Saberes da Vovó? Você decidiu transformar em livro. Em livro, pois é, esse livro foi interessante porque ele surgiu no hospital. Ele Ah, surgiu no hospital. Muitas pessoas acham que é biográfico, que é a minha história com a minha avó. Não é exatamente porque eu tive pouco contato com ela, mas eu acho que se eu tivesse mais contato com ela, teria sido algo assim. Eu brinco, eu falo, não sei se é a avó que eu tive ou a avó que eu serei um dia, né? Mas eu estava até comentando há pouco com uma pessoa como surgiu a história do livro, surgiu no hospital, que foi inclusive quando eu trabalhava numa parte do hospital, na Santa Casa, que tinham quartos coletivos com muitas pessoas, né? E os uhum, quartos coletivos são sempre mais desafiadores de atender, porque tem
vários pacientes e mais os seus acompanhantes, então é aquela movimentação. Mas eu observava que apesar de ter algum, né, um número maior de pessoas no mesmo quarto, nem sempre elas interagiam entre elas. E aí quando a gente chegava, cantava, contava histórias, tinha aquele movimento, e depois eu ia embora, eu falava, puxa, eu fico 10, 15 minutos aqui, né? Então eu tenho que criar coisas, maneiras de que eu vá embora e o que eu faço aqui continue ressoando de alguma maneira. Então, além das histórias, eu comecei a levar provérbios, ditados populares e brincadeiras e coisas, e eu levava um baú com provérbios, ditados populares. E eu falava que era um baú da minha avó, que a minha avó me falava aquelas frases e inventava toda uma história. E com isso, com esses provérbios, sempre tem pessoas do Brasil inteiro, eles se empolgavam, cada um tinha um e lembrava. E aí eu falava, bom, eu vou embora, mas na semana que vem eu volto e vocês vão ficar aí um ajudando o outro a lembrar para encher o meu baú. E aí quando eu chegava lá no outro dia, eles já tinham vários papeizinhos para me dar. Que legal! Eles tinham ficado conversando e trocando. E eu fui enchendo o meu baú de saberes. E aí um dia o amigo que trabalhava comigo falou, você está escrevendo essa história? Porque cada dia inventava uma coisa da minha avó. Ele falou, você está escrevendo, registrando isso? Porque está ficando uma história legal. Eu falei assim, você sabe que não, Mal, mas eu vou escrever só para não esquecer. E aí eu fui escrevendo, anotando. E aí um dia eu tive vontade de trazer esse sopro de inspiração além das paredes do hospital, reverenciando essa força de sabedoria ancestral, que são os nossos avós também, né? Foi a figura arquetípica que eu escolhi para fazer essa troca de saberes ali, foi a figura da velha sábia, né? Que é a figura dos nossos avós. E surgiu daí o desejo de trazer esse sopro, de imprimir no papel e espalhar pelo mundo. E é interessante porque o livro termina exatamente com um sopro, que brinca que a avó faz a passagem e no final o baú se abre e os saberes, vem um vento e sai levando os saberes e eles vão se espalhando pelo mundo. Ai, que lindo, que lindo, que lindo. Então, tem muito a ver com isso que eu trouxe desse fluxo do sopro, né? As coisas têm que se espalhar. Não dá para você receber uma inspiração e ficar com ela só para você. Só para você. Então, eu brinco que cada pessoa que edita, que publica um livro, é um ato de generosidade também, porque você recebe a inspiração e você vai partilhar com o mundo, né? Nossa, repete essa frase, repete essa frase. Cada pessoa que edita, que publica um livro, tem ali também um ato de generosidade, porque ela recebeu uma inspiração e ela está compartilhando com o mundo, né? Não fica aquilo, né, ali só para ela. Tem um conto da Marina Colasanti que é muito bonito, que é uma ideia toda azul, né? Que o rei, uma ideia incrível, fica guardada numa caixinha, né? Então, eu honro todas as pessoas que estão lançando livros, porque eu recebo como um presente, né, dessa inspiração partilhada com o mundo. É verdade, nossa, que lindo. E quando você fala que é uma inspiração, é interessante porque esse momento que a gente está passando é exatamente um ser que vem através de uma inspiração nossa, e a gente está falando da inspiração de modo metafórico, né, do mundo das ideias, e também de inspirar boas histórias, né, de inspirar coisas legais, né, de inspirar histórias que nos transportem, que nos alimentem a alma e nos abram as janelas, né. É muito bacana ao invés da gente inspirar coisas que não são legais, nos alimentarmos de coisas que não são legais, a gente, nesse momento, e cada vez mais, né, nos alimentarmos e nos inspirarmos de boas histórias, né, Célia? E você vem contribuir com isso, isso é muito lindo. E aí, a história, quando ela é cantada, como é que é essa experiência para você?
Eu acho que a história, né? Eu brinco às vezes que eu não resisto, eu sou um pouco performática a hora que eu vou contar a história, porque parece que ela quer sair por todos os poros e de todas as maneiras, né? Então eu canto, eu danço, eu movimento, ela precisa vir para o corpo também, né? E na verdade a narrativa está presente em tudo, né? Na dança, no canto, né? Na música, na dança, está presente no quadro, na pintura, a narrativa encontra, né, todas essas, e cantar as histórias, né, é encontrar ali essa melodia da história e dançar também essa história, né, trazer, deixar o corpo contar, deixar o corpo expressar aquilo que, né, porque quando a história entra, ela toca o corpo, né, ela toca o nosso. Então, é muito rico toda essa mistura, né? Levar e integrar cada vez mais, levar as histórias. Eu falo que é isso, eu adoro trazer as histórias no palco, né? Eu brinco no show das vozes búlgaras, a gente faz isso, traz canto, traz movimento, traz corpo, e traz as narrativas, e traz esse que eu sinto que é a tradição oral, né? Eu fico imaginando, né, no meu imaginário, as rodas de fogueiras, as pessoas um Nossa, levantava, cantava, o outro sim, contava, e um fazia uma dança, e o outro, né? Essa expressão livre do ser, né? É o brincante, aquele que canta, conta, e dança, e pinta, e põe uma máscara, e tudo ao mesmo tempo integrado, né? verdade. E eu acho que é isso, né? Essa expressão daquilo que toca, que comove. E é uma realidade, né, Célia? As pessoas acham assim, isso como você estava falando, você tira dessa realidade. É a realidade, é uma dimensão que a gente navega nela, a gente não tem como negar isso, né? É uma realidade, né? As narrativas, elas existem, elas nos levam para um caminhos que existem, né? São jornadas de trilhas reais, né? E de trilhas imaginárias e que também são muito verdadeiras, né? E Sim. agora, Célia, a gente tá caminhando para queria ficar falando bastante, você vai voltar ainda, vai voltar para contar história, para cantar para a gente. Gente, não percam Vozes Búlgaras no YouTube, maravilhoso, é um trabalho lindo dessas mulheres, um trabalho forte, fortíssimo, trabalha com as raízes brasileiras, com mitos, com lendas, vale muito a pena. Eu tive a alegria de assistir o Arte pela Cura, onde você foi a criadora e a curadora lá na Unibis em 2019, né? É, E é realmente um lugar, um momento, né, muito especial e muito forte, né? É uma coisa que o corpo da gente vibra, né? O corpo, esse texto sagrado nosso, que também é o corpo. Célia, agora caminhando para o nosso pro final desse encontro. Qual a mensagem bem especial que você deixa para nós aqui como uma atriz, educadora, mãe, arteterapeuta, cantora, contadora de histórias? Qual que é a enorme, depois de tudo que você já falou de maravilhoso, qual é a mensagem para todos nós? nossa, que desafio! Sintetizar numa mensagem, eu acho que é: vamos nos apropriar da nossa história, vamos fazer contato com a nossa história, né? Mais do que nunca, não nos perder nesse momento, né? Porque é tão fácil a gente se perder. Vamos acolher a nossa história, né? Se empoderar dessa história e vamos nos inspirar para seguir, né, essa travessia nesse momento. A arte, o encontro e as trocas, né? Eu sinto que é o que mais pode nos fortalecer nesse momento, né? É ouvir uma música, é contar história, é um poema, é trocar, é mais do que nunca contar as nossas histórias, né? Manter vivas as nossas memórias, não nos perdermos de quem somos, né? E nem o rumo de para onde a gente quer ir,
né? Entender que esse é um momento de transformação, é um momento histórico, planetário, né? Uma história que está vindo de uma maneira, né, que está nos desestabilizando muito, desorganizando muito, mas eu acredito que, assim, eu tenho guardada no coração aquela imagem da torre do tarô, que às vezes as Sim, coisas vêm, né, balançando, chacoalha caindo tudo, tudo, né? chacoalha para que possa de alguma maneira se reorganizar, que os fluxos sejam redirecionados e a gente consiga se alinhar aí numa potência mais criativa da vida, né? Quando eu falo mais criativa, é mais conectado mesmo com a criação, né? E os povos nativos, primitivos, eles contavam, narravam os mitos de criação quando eles acreditavam que o mundo estava em caos e desordem, porque eles acreditavam que assim era como se o universo pudesse se conectar de novo com a sua essência, se fortalecer, entender quem ele é de fato, e aí se organizar e seguir na saúde, né? Então eu sinto que eu tenho narrado atualmente com esse propósito, que possamos assim nos conectar com a nossa essência e nos realinharmos aí num caminho, numa trilha mais integrada, né, com mais criatividade, com mais conexão com as forças da natureza. E também tem um poeta mineiro que eu adoro, o Gildes Bezerra, que eu sempre falo muito ele no hospital, e nesse momento de pandemia eu tenho falado mais do que nunca. Tem um pedacinho do poema dele que diz assim, e ele escreve daquele jeitinho que mineiro fala, sabe? E ele diz assim: cantar, seja lá como for, se a dor for mais grande que o peito, canta bem mais forte que a dor. Cantar pro mó de alegria, também pro mó de tristeza, que é cantando que a natureza ensina os homens a cantar. Cantar com muitos amigos, que a vida canta melhor. É em bando que passarinho cantando desperta o sol. Cantar, 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 de tarde, de noite e de dia. Cantar, cantar, que a vida carece é de mais cantoria, uai. Então, Que lindo! sigamos, De quem é? De quem sigamos. é? Canta, conta para nós de quem é, como é o nome dele? Gildes Bezerra. Gildes Bezerra. Que Bezerra. lindo, Célia. Chama Cantar. Ele é um poeta Canta. maravilhoso, eu adoro porque é isso. Vamos cantar, contar, escrever, dançar. É isso Mais do aí. que nunca, a vida está pedindo isso para nos mantermos, né, equilibrados, saudáveis, vibrando nessa energia. Então, deixo aí esse sopro de inspiração do Gildes e da criação da arte, da poesia, da literatura. Gratidão, Célia querida, gratidão imensa pela sua dedicação aqui na Quinta de Histórias, para todos os cantos, a Quinta de Histórias especial, honrando, né, e celebrando as histórias, os livros e as jornadas pelas trilhas reais e imaginárias que as histórias nos levam. Querida, saúde e plenitude, super gratidão, viu? Que assim seja. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de participar desse evento tão especial. Agradeço, viu?